Amado Mestre, querido Jesus, grandioso ser, Pai eterno, Deus presente, onisciente, Deus poderoso, Deus que está sempre ao nosso lado, nos ajudando a entender a sua própria palavra, não é? Entendermos, compreendermos e compartilhar a sua palavra. Tudo bem, hoje nós vamos falar o mesmo tema de ontem, né? A igreja e o cuidado às viúvas, só que com outro comentário, certo? Outro comentário, mas nós não vamos sair da linha do assunto. Nós podemos ler, irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, 9. Vou até ler aqui vou procurar aqui para nós ler, porque a Bíblia está aqui pertinho, graças a Deus. Atos dos Apóstolos, deixa eu ver aqui. Atos dos Apóstolos, tá, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, leia 6 e 9, só que a gente não vai ler completo, né, irmãos, porque aí não vai haver tempo para a gente comentar este assunto, este tema. Atos de número 6. Eu achei o 6 agora. Sobre os auxiliares. Havia uma necessidade de escolher os seus auxiliares, porque a igreja estava crescendo e as mulheres estavam deixando de fazer as coisas para ajudar eles. Então eles acharam por bem, os irmãos já conhecem a história, o tema não é esse, escolher 7 para cuidar da igreja, incluindo as viúvas. A igreja primitiva, irmãos, cuidava das viúvas necessitadas, porque existem algumas viúvas, como eu já falei, que não são necessitadas, que aliás, não tem tanta necessidade de a gente estar precisando, de a gente estar ajudando, entendeu? No versículo 3, a palavra honra significa fixar o valor. Aí, viu, irmãos? Sua honra, a gente pode fixar um valor na sua honra, tá? Como faz os honorários, o valor pago a um palestrante pelo serviço. Timóteo devia ter cuidado com os recursos da igreja e não dar dinheiro às viúvas indignas. Viúvas, o quê? Indignas. Tinha que ser viúva dignas de receberem. Viúvas que realmente estavam precisando e que tinham uma vida exemplar, ok? Uma vida exemplar, uma vida digna. Naquela época, irmãos, como hoje, havia impostores que, ao usar a máscara da religião, roubava as pessoas, irmãos. Fazia a colheita, vamos dizer, uma cesta básica, dizendo que era para uma viúva necessitado, quando na verdade não era. Aí diz aqui, irmãos, olha, ao usar a máscara da religião, roubavam as pessoas. Em geral, elas visitavam as igrejas porque sabia que os santos generosos
lhe daria roupas e alimento por causa de Jesus. Algumas viúvas faziam isso. Observe que o versículo número 4, tá? de Timóteo, 1 Timóteo 5, leia e você vai observar, irmãos, afirma que a responsabilidade de cuidar da necessidade das viúvas recai primeiramente sobre a família. É ela. Filhos ou netos. Os filhos e netos não devem recompensar seus pais e avós e não esperar que a igreja faça caridade para eles. Entendeu? Qualquer cristão que não cuida da sua família é pior, certo? É pior do que o infiel. Ele tem que cuidar. Como é que você diz ser cristão e você não cuida da sua própria família? Está certo uma coisa dessa? Não está certo. Aí veja bem, irmãos. Por isso o pastor e os diáconos têm de investigar todos os casos de caridades e os membros da igreja individualmente em grupos ou em grupos. Não deve fazer, olha aí, caridade sem antes consultar os líderes espirituais. Muitos cristãos bem intencionados seguem suas emoções, observe, né? Segue suas emoções em vez de a palavra de Deus. E por isso, muito dinheiro do Senhor doado por adoradores fiéis é desperdiçado. Irmãos, Paulo apresenta requisitos para que uma viúva seja inscrita no canal, né? Aliás, no livro lá. Versículo 9, ele explica bem direitinho. Ele diz aqui no versículo 9, coloque na lista. Vai lá no caderninho e coloca na lista. Das viúvas somente as que tiver mais de 60 anos e que tiver casado uma vez só. Entendeu? Casou uma vez só, já tem mais de 60 anos, coloca na lista. Você está entendendo, irmãos? Diz ainda a palavra do Senhor Jesus, né? Escrita, teu nome posto na lista de doações, aos versículos 5, 9 e 10. Lucas também fala sobre esse respeito, apresenta exemplos desse tipo de mulher. Primeiro, ela precisa ser realmente viúva e não ter apoio nem ajuda familiar. Ok? Você está entendendo, irmãos? Estou, irmão Cleomar. Que bom, rapaz. Isso é bom. Aí veja bem, irmãos. É provavelmente que essas mulheres sustentadas pela igreja serviam a congregação de muitas formas. Talvez como Dorca o fazia. Vocês lembram, né? De Dorca. Né? Fazia. Ela deve ter de 60 anos para cima e ter um bom testemunho, principalmente em seu casamento. A vida dela casada, antes de ficar viúva. Irmãos, como é que é as coisas? Pois é, desse jeitinho. Nos versículos de 11 a 16, Paulo trata das viúvas mais jovens e adverte a Timóteo de não escrevê-la na doação. Viu? Pois as viúvas mais jovens alegaria ter de fidelidade no serviço a Cristo e à igreja. Irmãos? E a primeira fé, e a primeira promessa. Mas depois
se teria se tentado a procurar um novo marido. Entendeu? Já no versículo 11 expressa, querem casar-se. Significa, se casarão. Ou seja, o casamento torna-se, né, irmãos, a paixão que consome a vida deles. E Jesus, a vida dela. Além disso, elas deixam de servir aos outros e começa a criar problema, porque se torna fria espiritualmente. Irmãos, isso aqui deve ter muita cautela, porque essas coisas sempre acontecem. Viu? Isso traz desonra ao nome do Senhor Jesus e ao testemunho da igreja. Paulo recomenda que as viúvas jovens se casem de novo. Viu? Se casem de novo. Criem família, devotas, fiquem em casa e não dê oportunidade para que Satanás, não é, traga acusações sobre ela. Não dê lugar. Ok? O versículo 16 resume o assunto. Deixe que os parentes cuidem dos familiares necessitados, a fim de que a igreja não fique sobrecarregada, porque já existe pessoas na lista acima de 60 anos que só casou uma vez e foi fiel durante o tempo que esteve casado com o seu esposo. Tá aí, irmãos, mais um alerta, ok? E é o que nós devemos fazer. Está ajudando realmente quem precisa. Que Cristo possa abençoar você. Se inscreva no canal. Ative o sino de notificação, ok? Em nome do Senhor Jesus.